E aí pessoal, tudo bem? Vou então aqui fazer uma introdução sobre um conceito importantíssimo para quem está começando a estudar cálculo, né? E para quem também já está vendo matérias mais avançadas de matemática, como análise, né? Que é o conceito de limite de uma sequência, né? Então, quando a gente está estudando cálculo, a gente estuda formas de calcular o limite, né? De diversos tipos e tal, a gente já fica craque em calcular todos aqueles limites, mas às vezes falta a gente um pouco sobre uma base teórica do que significa convergência, esse conceito tão predominante, né, no cálculo, né. Então, para a gente falar sobre convergência, eu preparei aqui, né, um breve resumão sobre limites de uma sequência, né. Então, o que significa dizer que uma sequência converge para um número, tá? Uma sequência de números reais e tal, tá? Então a gente está usando aqui análise na reta, né? Fazendo todas nossas contas aqui no conjunto dos números reais, tá? Então eu tomo uma sequência indexada por n, né? Onde esse n pertence ao conjunto dos números naturais, né? Portanto é x1, x2, x3, x4, por aí vai. E aí eu quero ver com vocês o que significa a gente dizer que xn, nessa sequência, converge num número real L, né? Então eu fiz aqui um desenho, tá, do eixo real, marquei aí os primeiros 4 pontos dessa sequência, então vocês podem ver, enfim, é uma sequência qualquer mesmo, né? Eu quero definir, né, formalmente o que é esse conceito de convergência, né? Então vamos lá. Então tem aqui o nosso ponto L em vermelho. E o que significa, gente, que a sequência converge? Significa o seguinte: se eu tomo uma janela, né, pego o limite, eu vou escrever aqui, vou abrir como se fosse um parêntese aqui, né, denotando uma janelinha, tá? Estou falando termos bem informais mesmo, para tentar ser o mais claro possível, tá? Bem pequena, do tamanho que você quiser, né? Então, sei lá, pensa num número bem pequeno, né? O tamanho dela vai ser, eu vou chamar de um número pequeno, eu vou denotar com essa letra aqui, epsilon, tá? Que significa um número pequeno qualquer, sei lá, 10 a menos 10, 10 a menos 5, você que sabe, tá? Então, se essa janela aqui tem tamanho epsilon, então esse ponto aqui é o ponto L mais epsilon, né? E se é epsilon para trás também, epsilon, então esse aqui é o ponto L menos epsilon, né? Então dizer que a sequência converge significa dizer que não importa o tamanho dessa janelinha, em algum momento a sequência ela vai cair aqui dentro dessa janela, ou seja, vai ter um ponto azul aqui, tá? Eu não vou denotar, não sei quando que vai ser, se vai ser no x17, no x49, no x3000, sei lá. Em algum momento vai demorar, pode demorar o quanto for, mas em algum momento essa sequência ela vai cair nessa janelinha e ela nunca mais vai sair dessa janelinha aqui. É só isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que vai ser L, eu não estou dizendo nada, só estou dizendo que ela não vai sair dessa janelinha. Tá? E eu estou dizendo que essa janelinha é tão pequena quanto você queira. Entendeu? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escrever o que eu falei. O que eu falei aqui em termos informais. Eu vou escrever formalmente e vocês vão ver a definição de convergência. Tá? Então eu vou escrever aqui uma coisa que vai parecer meio esquisita para vocês. Desde já eu já adianto. É uma fórmula que se você nunca viu, você vai passar umas boas horas, pelo menos eu passei, né? Tomara que você passe menos tempo, mas normal é que você passe umas horas olhando para isso, para essa fórmula e tentando entender que raios é isso, né? Mas a ideia é que eu estou tentando aqui passar para você é uma forma bem intuitiva de você entender, tá? Então eu vou escrever o que eu acabei de dizer, tá? Então o que eu estou falando é o seguinte: para qualquer tamanho de janelinha que eu quiser, então eu vou escrever assim, para todo, né? Então xn converte para LC. Para todo
Então, janelinha epsilon positivo, tá? Epsilon vai ser aqui o tamanho da janela, né? Vírgula. Vai existir o quê? Uma hora, né? Existe um momento, e como é que a gente vai transcrever isso para matemática, né? Vai ter um índice, né? Eu vou chamar ele de nzão, tá? Que vai depender do epsilon, né? Se eu pegar um epsilon muito pequenininho, esse n pode ser muito grande. Se eu pegar um epsilon maior, o n pode ser pequeno, né? Enfim, tá? Tal que... E aí eu quero dizer o seguinte, que a partir desse índice, a partir dessa hora, né? Tal que, se n for maior ou igual a nzão, nzinho for maior ou igual a nzão, quer dizer, se o índice for maior do que essa hora, né, esse índice nzão, né, então, tá, que essa setinha é uma seta de implicação, né, então, e aí eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que a sequência vai estar para sempre, né, no caso de nzinho maior que nzão, dentro dessa janelinha. Então, uma forma de eu escrever isso é dizer, bom, vou escrever aqui, né? Então, o xn ele vai ser menor do que L mais epsilon, né? E maior do que L menos epsilon, certo? Então, eu vou escrever isso aqui, só que eu vou só escrever usando o módulo, que é a forma mais sintética, né? A forma mais curta de dizer o que eu falei, né? Então, xn menos L, tá? Menor do que epsilon. Repara que o que eu estou escrevendo aqui é exatamente a mesma coisa do que essas duas desigualdades aqui, tá bom? Bom, então eu vou até apagar essas... Bom, não vou apagar não, deixa aqui. Então, eu vou sublinhar aqui o que eu acabei de definir, tá? Então, como eu falei, se você nunca viu essa fórmula, você pode ficar um pouquinho confuso, tá? Mas tenta entender sob o ponto de vista da explicação informal que eu dei lá no início, tá? Então, de novo, eu não estou dizendo que a sequência vai chegar em L. Eu não estou dizendo que ela vai ser L a partir de um certo ponto, entendeu? Eu só estou dizendo que não importa o tamanho da janelinha que eu pegue, em algum momento essa sequência ela vai cair dentro dessa janela e de lá, dessa janela, ela não vai mais sair, entendeu? Tipo, entrou na janelinha, ela não vai pular fora, entendeu? Então, isso é um conceito muito importante, né? Que é um conceito de convergência, uma coisa que você vai ver, toda hora que você vê um limite, você vai estar, de certa forma, falando sobre uma convergência, né? E essa notação aqui, ela é uma notação que eu quero que vocês tenham em mente, por mais que vocês não estudem matemática pura, né? Mas é importante vocês entenderem um conceito, né? Para vocês poderem mandar bem e entender melhor a matéria que vocês estão estudando, tá bom? Então, vou ler de novo aqui, né? Xn converge para L, C para todo epsilon. Então, quando a gente fala em epsilon, a gente está falando do tamanho da janela, né? Para todo tamanho de janela, existe um índice da sequência, tá? Que vai depender do epsilon, tal que, a partir desse índice, ou seja, para todos os índices maiores do que esse índice escolhido, que eu chamei de n grande, nzão, a distância da sequência para o limite vai ser menor do que epsilon, ou seja, a sequência vai estar dentro dessa janela e de lá nunca mais vai sair, ou seja, para todo n maior ou igual a epsilon, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Esse é o nosso super resumão sobre limite de sequência. Um abraço.